paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui de frente com os improváveis. E hoje nós estamos aqui com ele, o nosso irmão Robson, um dos grandes improváveis que Deus mandou para essa casa e que tem sido o instrumento de Deus aqui. Robson, seja bem-vindo. Você já faz parte da história dessa igreja e uma honra estar com você aqui hoje. Amém, apóstolo. É uma satisfação estarmos aqui para engrandecer, louvar e honrar o nome do Senhor. E num momento importante como este, que é o aniversário de 12 anos da nossa igreja, nossa congregação IERB, Carlos Chagas. E já partindo para os aspectos desse encontro nosso aqui, que é um bate-papo, uma prosa, e sobre a sua direção na igreja, e nós vamos abordar esse tema tão importante, e a igreja IERB comemora 12 anos de aniversário, e gostaríamos que você deixasse aqui francamente, claramente, de bom coração, como você sempre tem expressado para nós, suas ovelhas, e também para a comunidade de Carlos Chagas, o que é estar como líder de uma igreja que está comemorando 12 anos, que representa a plenitude da divindade, a plenitude da organização divina e do governo de Deus. Amém, Robson. É uma honra, é um privilégio estar cuidando daquilo que não é meu, é do Senhor. Amém. A igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor. E Deus nos confiou um povo. E se Ele confiou um povo, nós temos que dar o nosso melhor para a edificação do corpo, da igreja. E chegar a 12 anos, como você bem falou, significa, o 12 na Bíblia é muito profético. E o 12 na Bíblia vai falar sobre o governo de Deus. Amém. A estabelecer o governo de Deus sobre a terra, sobre o lugar. Então, todas as vezes que Deus usou 12, era algo que o próprio Deus estava fazendo. Quando Jesus veio à terra, Ele disse, 12 discípulos. Quem escolheu os discípulos? O próprio Deus, através de Jesus, nosso Deus. Então, as 12 tribos de Israel, quem determinou as 12 tribos? O Senhor, através de Moisés. Então, o Senhor usa sempre o 12, né, como um número de governo de Deus sobre a terra. Então, a IERB chegando em 12 anos é algo muito profético para a cidade de Carlos Chagas e também para a nação, porque é algo que chegou na vontade absoluta de Deus. Amém. 12 anos, quer dizer assim, o reino de Deus foi construído, está sendo edificado, e agora a vontade de Deus no 12 vai prevalecer, e tem prevalecido, né, como você tem percebido e tem participado de forma tão ativa nesse crescimento. Amém. Apóstolo, esse ano o lema da IERB foi prosperidade plena. Isso. E prosperidade plena tem tudo a ver com 12 anos de plenitude da igreja. Oh. A igreja, ao completar 12 anos, ela atinge a plenitude. E, mediante isto, seria pertinente que o senhor fizesse uma reflexão, olhando para trás, qual foi o momento em que o senhor mais viu o governo de Deus se estabelecendo de forma prática nessa sua comunidade? Ô, irmão Robson, desde o começo, na garagem, a gente viu que Deus estava com a vontade de fazer algo. Só que com o tempo foram vindo as conquistas e com elas também vêm as adversidades, vêm as lutas. Eu vou confessar para você que o ano de 2025 foi um ano realmente muito difícil, um dos anos mais difíceis, e você teve, não sei se posso dizer, a alegria para nós foi de estar junto conosco, vencendo o ano de 2025, Amém. Com tantas batalhas, com tantos Sim. levantes, mas aí a gente vê cumprindo, o choro dura a noite inteira, a noite de 25, mas a alegria vem ao 26, no ano do 12. Então nós vivemos alguns tempos difíceis, tempos de escassez, mas nós entendemos, faz parte do processo, Amém. Faz parte do crescimento, né? Assim como você me perguntou, né? Aí eu já quero também te perguntar, né? Como você hoje se sente fazendo parte da IERB, e como você também se sente assim, sendo amado, acolhido, que você hoje é um dos irmãos amados da igreja, que tem um respeito, né? Como você vê isso também, no geral, não só no Evangelho de Carlos Chagas, mas de forma geral? Então, AP, para mim, primeiro
vale ressaltar a questão do resgate da minha fé, da minha intimidade. Eu estava já há algum tempo, e desde o meu afastamento, em conflito, vamos dizer assim, esse conflito espiritual, entre aspas, conflito entre aspas espiritual. E ao passar por um episódio de ter comunhão com o Senhor novamente, dentro de uma comunidade tão maravilhosa que Ele me deu de presente, isso demonstra as maravilhas do Senhor. Trouxe um templo para o lado da minha casa, que eu já até te coloquei isso, e na minha visão, há tempos antes da IERB chegar aqui, eu já via uma coisa relacionada a isso. Glória a Deus. O Senhor falando comigo que eu iria ganhar uma comunidade, uma casa, que eu cuidasse da minha terra. E eu não sabia o que era cuidar dessa minha terra. A minha terra, a nossa terra, é o nosso coração. Do que está cheio o nosso coração é que sai pelas nossas bocas, como o Senhor bem fala em várias pregações. Então, o Senhor pediu para que eu cuidasse da minha terra, do meu coração, que Ele ia providenciar uma congregação para eu estar tendo comunhão com os irmãos e com Ele próprio. Irmão Robson, então antes da igreja ser construída aqui, o Senhor já tinha construído isso dentro de você, que Deus iria mandar para a sua vizinha. O Robson é vizinho da nossa igreja, e Deus já tinha falado com ele que iria mandar. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Exatamente isso. E eu não entendia esse conflito, né? Tanto espiritual e até com relação pessoal mesmo. Claro. E tal. Mas graças ao Senhor, hoje eu me considero, e até em outras conversas particulares nossas, como te falei, assim, a igreja tem um aspecto particular, porque essa igreja somos nós. Os problemas que tem aqui, somos nós que temos que resolver. Na sua liderança, mas cada líder na sua liderança maior, como apóstolo, como pastor, e cada irmão tem o seu papel fundamental, de forma que, se ele não fizer, isso pode prejudicar, porque um corpo depende de todos os membros, por mais insignificante que seja aquele membro. E esse assunto foi bom você abordar, Robson, que a gente vê muita gente revoltado, e a gente até entende, revoltado com a igreja, com a instituição, com pessoas, e as pessoas querem dizer assim: olha, eu quero ficar isolada, eu estou melhor fora de uma comunidade, eu quero servir ao Senhor em casa. E eu acredito, eu sempre falo sempre, isso é impossível. Por quê? Porque para um membro funcionar, ele tem que estar ativo no corpo. E às vezes a pessoa, com uma forma de refugiar, já foi machucado dentro da igreja, né? E isso acontece muito para muita gente. A pessoa acha que ele não precisa ter comunhão, ele não precisa estar debaixo de uma liderança, de uma cobertura espiritual. E isso faz toda a diferença para a nossa vida, não é? Então, as pessoas perguntam assim: mas e os falsos pastores que existem por aí? Aí eu costumo sempre dizer, sabe o quê? Só existem falsos pastores porque existem os falsos crentes. Amém. Porque se não existir os falsos crentes, gente embasada na Bíblia, não vai ter falso pastor. Então essa questão de refugiar-se em casa é algo muito perigoso. Então, Robson, essa sua fala, ela é maravilhosa para encorajar pessoas que talvez estavam dizendo: não, eu vou ficar em casa do meu jeito. Não, vem conviver. Eu não estou falando da placa IEB, escolha uma igreja que o Senhor te levar, sim, mas esteja ativo. Não é isso, Robson? É verdade. Até porque um membro, e se ele está em um corpo e não age, não atua, como você falou, ele atrofia. É. E a própria palavra, Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso não quer dizer que nós não devemos orar em particular. Sim, devemos, mas a atuação em oração dentro de uma congregação é pedra fundamental para a espiritualidade e intimidade com o Senhor.
Sem sombra de dúvida. O próprio Jesus, ele nos ensinou a orar em comunidade, ele nos ensinou a orar sempre juntos, né? Um exemplo claro de uma resposta de oração da igreja foi quando Pedro estava preso. Sim. A Bíblia diz que a igreja orando, em Atos, a igreja estava orando e Deus respondeu a oração de uma igreja que estava orando junto. Vários membros, cada um com seu defeito, cada um com o seu time de futebol, cada um com a sua base política, cada um com o seu pensamento, mas a oração era uma. Amém. Havia uma concordância ali naquele momento, e o céu responde, porque o céu responde concordância. Sim. Né? Onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Ele está aqui, porque está nós 2 aqui, e está ali o presbítero Rafael fazendo esse trabalho lindo. Sim. Ele está aqui. Amém. Então ele está manifestando de quem vai estar vendo e quem vai ver, né? De uma forma linda. Sim. Apóstolo, a gente sabe que durante uma história, né, de 12 anos, sempre há situações que marcam, situações que nos alegram, nos dá motivo de festejos, como também há situações de dificuldade, como o senhor mesmo colocou aí. 2025 foi um ano difícil para nós como igreja, sim, mas vencemos para a honra e glória do Senhor. Se caso você puder, e como seria resumir esse legado de 12 anos em uma única palavra bíblica? Qual seria? Gratidão. Ô, glória. Gratidão por ver tantas pessoas sendo transformadas através do Senhor. Amém. Através das nossas vidas. Que quem sou eu? Sou apenas, como diz Davi, uma pulga no deserto. E foi o Senhor quem colocou esta palavra na sua boca. Eu creio. Amém. Nós estamos diante do Espírito Amém. Santo. É Ele que está comandando, Ele que está fazendo. Então é gratidão. Você tem noção, irmão Robson, de você receber uma pessoa que estava separado há 3 anos, 2 anos, cada um vivendo sua vida para lá, e aí você começa a orar, você começa a jejuar, e daqui a pouco esse povo volta ao casamento, daqui a pouco tem filho, daqui a pouco se torna líder, daqui a pouco se torna... Você já pensou quantos frutos as pessoas dão? Não é? Você imagina já hoje quantos frutos você tem dado, né? O seu testemunho, eu costumo sempre dizer que você é uma carta viva, o seu testemunho Glória é vivo, e a gente tem orado muito por isso. Né? Então essa é a palavra, gratidão por ser, como eu brinco às vezes, né? Eu não sou ninguém, eu sou apenas um menino com 5 pães e 2 peixinhos ajudando Jesus a alimentar uma multidão. Essa é uma frase que a gente tem que carregar, que nós não somos, Ele é. Vamos falar um pouco sobre a maturidade. E o senhor tem uma longa carreira espiritual e demonstrado, todos sabem, da sua atuação, de quão vigoroso o seu trabalho. Como o senhor avalia o amadurecimento espiritual dos membros nestes 12 anos? O começo a gente fazia coisa de menino, e a gente vai entendendo que a maturidade ela vem com os erros. Infelizmente a gente vai errar muito, e nós erramos muito em 12 anos. Sim. Mas eu acho que a gente pode cometer qualquer tipo de erro, mas a gente tem que manter o cerne, Jesus Cristo, salvação, amar a alma. Eu acredito que o maior legado, se o senhor me chamar hoje, Robson, se o senhor me chamar hoje, o maior legado que eu quero deixar para essa casa, eu acredito que eu já tenho deixado, é as vidas ficarem felizes quando alguém aceita Jesus, quando alguém é batizado. É o maior privilégio de um ser humano. A Bíblia diz assim, ó, quem ganha a alma, sábio é. Aqui a nossa igreja está bonita, não dá para mostrar, mas está toda bonita, está um templo lindo, mas isso é muito pequeno diante de uma alma que se arrepende, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não é? Então assim, o legado que eu quero deixar para a igreja é: sempre se alegre com almas. Seja o maior foco, alma. Pode ter o telão de LED, pode ter os ar-condicionado, pode ter o melhor carro da igreja, mas se não tiver alma, perde o sentido. Aí deixa de ser igreja e vai ser clube enfeitado. A igreja não precisa ter enfeite, a igreja precisa ter presença. E onde tem presença, tem transformação. Verdade. Vamos falar mais da história desses 12 anos, que é muito importante, afinal... dos nossos temas aqui, que na abertura eu não falei, mas nós vamos conduzindo de um a um. O mais importante realmente é os 12 anos da IERB. Quais foram,
na sua opinião, os maiores desafios para manter a unidade do corpo de Cristo? O maior desafio, primeiro, era eu acreditar em mim. É o maior desafio. Porque o próprio Jesus, se você for para a Bíblia, você vai ver que Jesus, em Nazaré, ele fez alguns, mas muito poucos milagres. Sim. Minha Nazaré, Carlos Chagas, que hoje eu creio que o Senhor está transformando na nossa Jerusalém. Amém. Mas é um profeta, e o próprio Jesus disse, olha, um profeta ele não tem honra na sua própria terra. Quer dizer, eu nasci na NUC, sou criado aqui. Então, a primeira coisa, eu tive que acreditar em mim. Deus me chamou, me vocacionou, né? E aí começa o quê? Hoje talvez é mais fácil alguém falar, não, estou sendo pastoreado pelo apóstolo. Mas no começo havia toda uma desconfiança e eu quero que fique bem registrado isso, com razão. Né? Eu vim do meio político, eu vim de cheio de erros, e o Senhor foi me lapidando junto com essa turma que está aqui hoje, junto com essa turma que permaneceu e que ficou. Então, assim, irmão Robson, eu acredito que os desafios maiores em Carlos Chagas não foram nem externos, a desconfiança, foram internos. Quando eu entendi que eu não era qualquer um, que eu sou filho e que eu tenho um pai que perdoa, aí eu comecei a me posicionar como filho, aí comecei a fluir. Você está entendendo? E meio que de bate-pronto, e de que forma o processo de discipulado da igreja evoluiu para garantir as pedras vivas, que as pedras vivas, como o senhor meio falou, estejam bem? Esse é um processo de unidade. A gente pode falar o quê? A igreja hoje trabalha com ministérios. Você faz parte de vários ministérios da igreja, e nesses ministérios é onde existe um discipulado e é onde existe um fortalecimento. Nós somos amigos, nós somos irmãos. Eu sou apóstolo sobre a tua vida, amo você, mas certamente talvez ali dentro do ministério tem algum irmão que você tem até mais afinidade do que eu. Sim. Isso é bom. Isso é bom porque o corpo, porque um vai se juntando, se identificando com o outro, né? Então você hoje faz parte dos homens, né? Você hoje faz parte do evangelismo, né? A qual você é um líder ali junto com o Mário, e eu até queria que você, como foi para você chegar e fazer parte do evangelismo, e o que, aí eu quero que você me responda, e o que é o evangelismo da IEB para a sua vida, e o que ela tem feito em você e através de você? Eu queria que você falasse isso também. Amém. Então, apóstolo, eu sempre me vi como um evangelista. Desde quando eu me converti, em 2008, final de 2008, né, e para 2009, eu já, ao perceber a atuação totalmente diferente do Espírito Santo em mim, eu me vi como um evangelista. E a todo instante eu gostava e botava em prática levar a palavra aos irmãos, primeiramente familiares, os mais próximos, mas também outras pessoas. Já em se tratando de hoje, quando eu passei a comungar, a ter comunhão na IEB, passei a ser membro, hoje eu sou membro da IEB, a IEB fez um trabalho diferente em mim, porque a IEB tem o ministério de evangelismo. A outra igreja onde eu me batizei, me converti e batizei, não tinha especificamente um ministério de evangelismo. Do ID, né? E a gente fazia o evangelismo, mas fazia de uma forma entre irmãos, combinados e tal. Não tinha especificamente o ministério de evangelismo. E isso me levou a ver o quão importante é a gente estar levando a palavra de Deus. Pois, como o senhor bem fala, e em todos os cultos, é muito importante que nós ganhemos alma. Uma alma ganha vale mais do que imensidão de maravilhas em sua vida pessoal. Então, ainda sou um bebê engatinhando, vamos dizer assim, mas quero trilhar um galardão firme, levando a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, para que nós possamos ganhar cada vez mais
almas e vidas para o reino de Deus aqui na terra. Dentro dessa questão do evangelismo, né, a gente falou de uma forma assim bem solta, mas toda segunda-feira acontece um evangelismo em massa, a gente pode dizer assim, da igreja IEB, a qual você hoje é um dos líderes ali junto com o Mário. Eu queria só que você me falasse assim, qual é esse trabalho de evangelismo, né? Na verdade não me falasse para quem está nos assistindo e vai nos assistir, qual é esse trabalho que é feito e como ele é feito. Então, esse trabalho, desde o princípio, quando nós retomamos, a IERB já tinha bem lá atrás um trabalho nesse tópico, aí nós começamos da mesma forma. Qual é? Levar simbolicamente um alimento físico às pessoas num momento mais introspectivo. A pessoa está precisando ali de um abraço, de uma oração, de um carinho, de uma conversa, de um oi, de um bom dia. Esse momento que, bem colocado, a gente definiu as segundas-feiras aos postos de saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Centro Médico e Hospital. Isso, quando a pessoa está ali naquele momento, mesmo que seja por um favor para alguém, ela está num momento carente, ela está precisando de um apoio espiritual, ela está precisando de um carinho espiritual, de um abraço da palavra de Deus. E isso é o trabalho que nós fazemos. Levamos o pão com o café, às vezes também com leite, na época do frio, né? E esse pão e esse café é um alimento físico, mas o nosso objetivo e o pessoal, os irmãos e da comunidade tem muito agradecido a gente sai com a alma pequena, com a alma leve, quando nós recebemos a reciprocidade de um abraço, de um choro, de um carinho. Obrigado por vocês estarem aqui. Isso é dignificante demais. Só mesmo Deus para nos dizer o quão maravilhoso é isso. E isso a gente percebe que as pessoas estão carentes. Sim. E quando você chega ali, elas estão frágeis, num momento de fragilidade. Então, você chega com pão, você chega com café, você chega com um abraço, você chega com louvor, vocês chegam com oração. Ali faz toda a diferença, até num diagnóstico que vai receber, até numa viagem que elas vão fazer, né? Até numa consulta médica, que muita gente vem, né, da zona rural, muita gente vem dos interiores aí da cidade. E assim, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pelo evangelismo que tem feito isso. Nós temos recebido muitos elogios, a cidade tem falado sobre isso, né? E eu tenho certeza que o céu recebeu isso. Amém. Então assim, a igreja precisa entender, a igreja precisa funcionar fora das quatro paredes. Amém. A IERB tem esse fundamento, funcionar fora. Não adianta eu funcionar só dentro, mas eu tenho que funcionar dentro e manifestar fora. E como nós vamos manifestar fora? Jesus, ele deu uma ordem: ide. E ele não disse ide a alguns, ele disse ide a todos. Não é? Então nós temos que entender isso. E o Ministério Evangelista tem feito isso com excelência e por isso tem colhido frutos. Amém. É exatamente isso. Não só porque é a grande comissão do Senhor Jesus, isso, mas a satisfação, igual o senhor colocou aí, de a gente ver as pessoas felizes, agradecidas. As pessoas chegam, oferecem e contribuição, doação, oferta. Isso é dignificante, é maravilhoso. Amém? Então, apóstolo, vamos passar para uma segunda etapa aqui, dentro dos 12 anos ainda da igreja, né? E o número 12 aponta para a organização, para a conquista. Quais são os novos territórios espirituais ou sociais que a igreja está pronta para ocupar agora? Nós temos uma palavra sobre a cidade de Carlos Chagas e sobre as nações. Amém. Então a igreja precisa o quê? Ela se organizar internamente para que ela possa manifestar lá fora. Hoje nós temos a IERB Colônia, nós temos os sonhos e aonde Deus nos mandar, nós iremos frutificar, porque nós temos um governo dos céus. Então hoje nós queremos ampliar a nossa rede de célula, estamos com esse projeto, né? Inclusive de primeira mão nós vamos estar dando um treinamento aqui para que os irmãos possam abrir novas células, para que possam realmente estarem
em movimento. Então, assim, a igreja IEB está pronta para poder expandir de verdade, para poder ter esse avanço que o reino está esperando a gente movimentar. Amém. A Bíblia diz assim, olha, que a criatura espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então esses filhos vão manifestar, não é aqui dentro apenas no culto, mas manifestar lá fora. Os filhos de Deus precisam manifestar como nós temos manifestado nos cultos lá fora, nas células lá fora. Sim. Então nós estamos prontos para essa expansão, né? É claro, do tempo de Deus, né? No momento de Deus, isso vai consolidar. Amém. O que o senhor espera ver florescer nesta igreja nos próximos 12 anos? O que eu espero é que cada pessoa entenda que o ser é mais importante que o ter. Amém. E o que vai ficar em nossa vida, muitas vezes não é o ter, mas é quem eu fui para alguém. Sim. Quem eu tenho mudado vida. Eu quero que esse povo aqui seja muito próspero. Eu quero que nós todos sejamos prósperos financeiramente. Amém. Mas eu quero deixar que essa igreja continue amando gente. Glória. Que daqui 12 anos, se o Senhor não nos levar, eu quero ver o povo amando cada vez mais pessoas. Os improváveis, mais disponíveis. Amém. Bem, apóstolo, como o senhor está preparando a próxima geração de líderes para dar continuidade ao que foi plantado até aqui? Eu tenho tentado fazer isso hoje, Robson, trazendo para perto. Jesus preparou a liderança não longe, mas perto. Jesus preparou pessoas trazendo para perto. Você concorda comigo que quando eles andaram ali aqueles 3 anos, tinha dia que Jesus estava mal-humorado, não é? Tinha dia que Jesus estava, naqueles dias que a gente está, como diz aí fora, a gente está virado de raia, né? Mas só que teve também Jesus ensinava. Então acho que a parte mais importante, eu tenho tentado fazer isso, eu tenho chamado algumas pessoas para ter mais tempo de mesa. Para quê? Porque quanto mais perto de Jesus a gente fica, mais parecido com ele a gente se torna. Então as pessoas querem fazer o que Jesus faz estando de Jesus. Então Jesus, o que nós estamos aqui na mesa? Olha que legal, nós estamos sentados em uma mesa aqui, sentados aqui nas cadeiras na mesa, né? Aqui nós estamos todos da mesma altura. Sim. Então por que Jesus fala sobre mesa? Mesa quer dizer comunhão. Então eu acho que todo discípulo é preparado na mesa. Jesus não formou um discípulo no monte, Jesus formava os discípulos na mesa, trabalhando perto, como nós estamos aqui olhando um olho no outro. Sim. Sabe? Resolvendo qualquer problema, falando, amigo, aberto um com o outro. Então a geração, ela só vai ser formada se ela entender que o tempo de mesa tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa, que o tempo de mesa que a gente tem, ele tem que ser mais, não é perder tempo, sentar para conversar, é gerar a nossa própria geração, a nossa própria futura geração nossa, né, tendo esse tempo de mesa. Então, acredito, Bim, que a gente vai formar e tem formado, né, aqueles retiros espirituais que vocês fazem, os homens ali fazem. O que aquilo é mesa? Ali um chora com o outro. Verdade. Ali um fala do problema com o outro. Acontece muito. Não é assim, inclusive? Né? Mas sai dali revigorados, sai dali aliançados. Então é isso que a gente precisa, estar mais perto. Amém. Não é? Já dentro desse tema aí, né, e que o senhor falou, dos encontros, né, que a gente faz, os retiros, isso é um cuidado pastoral. Sim. Saúde espiritual e cuidado pastoral. Nessa caminhada de 12 anos, como o senhor tem cuidado da sua própria saúde espiritual e emocional para continuar servindo ao seu rebanho? Essa pergunta ela é maravilhosa, confrontosa e me faz refletir. Eu, por 11 anos, trabalhei de forma ininterrupta, né? A Rafa está com a gente aí desde a garagem, fazendo a obra, não cuidando do meu corpo físico, pregando 3 vezes por semana, quando recebia convites fora, 4, 5 vezes por semana, acelerado o tempo todo, até eu entender que a igreja não era minha. Amém. A igreja é do Senhor. Amém. E quem tinha que morrer pela igreja já morreu, já ressuscitou, que é Jesus. Eu tenho que cuidar, mas não é o meu sacrifício, é a minha obediência. Então eu preciso entender que eu preciso cuidar de mim. Porque se eu bato no peito, e a Bíblia diz que eu sou templo, que templo é esse? Que templo é esse que se acaba comendo tudo que quer, que não tem tempo para poder fazer um exercício físico, que não tem tempo para poder ter um tempo no quarto com o Senhor,
Como que eu vou manifestar aqui nesse altar se eu não tiver um tempo com Deus? Exatamente. Você acabou de falar, você falou isso. Esse tempo que você tem com Deus ali nas suas madrugadas, Sim. ela manifesta no templo, ela manifesta na rua, ela manifesta onde Deus te dá a oportunidade. Então, é um conselho para os jovens pastores: cuidem da noiva, mas não esqueça que ela já tem dono. Como você mesmo prega, não queira levar alguém aonde você nunca foi. Exatamente, exatamente. Então, todas as experiências que Deus nos deu era para trazer maturidade para a geração que está chegando. Para dizer, não faça isso, vai dar errado. Né? Eu quero encurtar o caminho. Eu quero mostrar para você que eu me machuquei, não quero que você machuque. Então, esse tempo que Deus nos deu foi de preparação e aprendizado. E algumas cicatrizes que fazem parte. Amém. Muito bem. Muito bom até. Agora, para a gente encerrar esse tema, e quais são as alegrias e lutas que mais marcaram o seu coração como pastor, hoje é apóstolo, mas como pastor desta congregação? As maiores lutas foram a desconfiança, foram as calúnias. Sim. O salmista fala que a calúnia dói os ossos, Robson. Quando eles falam algo de você e você sabe que eles estão certos, você tem que clamar misericórdia. Sim. Mas quando levantam contra a sua vida, contra a sua casa, e você sabe que não são eles, que é apenas o inimigo que está usando eles, dói. Sim. Porque a gente é humano. Né? Mas eu aprendo e tenho aprendido que nós líderes, nós servos, a gente não pode se mover nem por críticas, nem por elogio. Né? E existe um filósofo que ele diz que todo homem consegue desviar de uma crítica, mas nem todo homem consegue se desviar de um elogio. Então, às vezes, até no ministério o elogio é perigoso. Então, assim, essas dificuldades nós passamos. Mas as maiores alegrias, né? Ver alma, batizar. Minha maior alegria é todo batismo. Você me vê no batismo, você me vê que eu estou vivendo o ápice do meu ministério. Você me vendo consagrar os meninos, consagrando evangelistas, consagrando pastores. Isso é o ápice do ministério que você fala, valeu a pena. Eu estou gerando alguém que está firme, alguém que não está olhando para as adversidades, mas está olhando para o céu. Então a maior alegria é saber que existem pessoas que estão trilhando, não os meus passos, porque senão eles caem, mas os passos do Senhor através da nossa vida. Dentro dessa resposta aí, só fazendo uma colocação que claro, pode. Lembrou muito bem aqui, porque e você pregou isso outro dia, porque é muito mais fácil a gente ter empatia, a gente ter e prestar comunhão com um irmão que está passando por um momento de dificuldade, do que a gente comemorar a felicidade de um irmão. Eu vi um comentário outro dia sobre um episódio que ocorreu e dois amigos, dois atores brasileiros, o Lázaro Ramos e o Wagner Moura. O Wagner foi lá para os Estados Unidos para acompanhar a cerimônia Sim, do Oscar, que ele foi estava indicado em vários tópicos. O Lázaro Ramos foi para lá acompanhando ele, numa demonstração de que ele é companheiro, irmão na alegria. Isso é uma característica muito peculiar, porque é difícil um irmão. Você sabe quando um irmão é verdadeiro se ele tem alegria na sua alegria. Esse aí é um teste de maturidade, porque é muito fácil eu chegar, você precisando de uma cesta básica, eu abrir meu carro, pegar essa cesta, entrar na sua casa e falar, tá aqui, irmão Robson, eu vim trazer essa cesta para você. Mas e na hora que Deus vira a chave, aí você começa a ser um grande homem financeiro, espiritual, aí será que eu estou preparado para ver, né, você ir mais longe do que aonde eu fui? A gente falar é uma coisa, ver é outra. Então, assim, as pessoas querem que você cresça, mas não mais que elas. E a sua maturidade, igual você colocou aí, é exatamente que eu vejo, aqui vai um elogio à parte, é essa. Sim, obrigado. De ter alegria na felicidade dos outros. A gente precisa entender, um pastor, um ancião, na verdade, me disse, olha, nós somos apenas o arco. A nossa turma são as flechas. Você é uma flecha. Amém. Eu sou um arco. Eu só quero ter a firmeza para você ir. Eu só faço aqui, não, eu tenho um apóstolo que está segurando aqui, está orando aqui por mim, então eu deixo eu ir.
Então, quando você entende que você é apenas um arco, e detalhe, o arco, ele não fica em pé só, ele tem que ter alguém segurando. Então, quando eu sou um arco, o Senhor está me segurando, e se Ele está me segurando, eu estou te lançando. Aí não tem erro. Apóstolo, vamos agora passar para um outro tema aqui também muito importante, né? Porque foi um momento de alegria e bênção, tanto para o senhor como para a nossa igreja também, que foi a sua viagem à Terra Santa. Nos diz aí como, de maneira geral. Até, ou sim, se quiser ser específico em algum detalhe, como foi essa experiência maravilhosa de Vinal. A experiência, eu só tenho a agradecer a Deus, a igreja que entendeu e que quis me abençoar, né, nessa viagem à Terra Santa, onde a gente pôde percorrer alguns caminhos que a gente antes eu só conhecia através da Bíblia. Sim. E é mais ou menos andar pela Bíblia. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção em Jerusalém específico, irmão Robson, foi o respeito. Eu fui no Muro das Lamentações e lá eu via o judeu ortodoxo que ainda está esperando o Messias, ainda está esperando o Salvador vir, orando no mesmo lado, no mesmo lugar do judeu messiânico, que já está esperando a volta do Messias. E eles ali se respeitando e clamando ao Deus verdadeiro de Israel. Então, o que eu percebi dentro de Jerusalém, um respeito, e aí eu quero hoje, através dessa oportunidade que nós estamos tendo, o respeito tem que existir. O posicionamento tem que ter, mas o respeito também. Eu preciso saber quem eu sou, mas eu não posso apelar ou ficar chateado com quem você é. Verdade. Porque eu não posso querer que você seja o que eu sou, porque talvez a experiência que você teve foi uma, a minha foi outra. Então, Jerusalém, além de tudo que eu vivi, me fez refletir um pouco, né? Nós, em Jerusalém, aprendemos o quê? A respeitar limites, a respeitar um ao outro, as diferenças, né? Nós fomos primeiro na Itália, em Roma, e nós fomos ali na perseguição da igreja, nós fomos no Coliseu, e a gente começa a ver, na verdade, que nós estamos pegando carona, nós não estamos fazendo nada. Na verdade, Robson, nós temos feito muito pouco pelo Evangelho. Você chegar num Coliseu daquele, maior do que um estádio, né, ali do Mineirão, e você olhar para dentro e falar assim, meus irmãos foram mortos aqui, por perseguição, por não se curvarem diante de um sistema religioso. Aí você sai dali, você vai para o Egito, e aí você fala, meu Deus, o povo foi escravizado aqui, mas ao mesmo tempo você também no Egito sobe o Monte Sinai e diz, foi aqui no Egito que Deus manifestou. Então Deus não é gente, Deus não se explica. Como que um lugar onde o povo ficou escravo foi um lugar que Deus manifestou? Então Deus não tem compromisso com o lugar, Deus tem um compromisso com pessoa. A glória a Deus. Entendeu, Robson? Então Deus não tem compromisso, não é com o Egito, não, Deus tem compromisso com gente. Amém. Por quê? Com pessoas. Então Ele manifestou para Moisés aonde? No Egito. E eu fui no Sinai, eu subi o Sinai, nós passamos 6 horas subindo ali de meia-noite às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, subindo para chegar no cume daquele monte e vivendo as experiências, né? E ao subir naquele monte, eu perguntei para mim mesmo assim, e os irmãos perguntando, para que Deus precisava que Moisés subisse tão alto? Por que Deus não falava aqui embaixo? Deus mandou Moisés subir lá em cima. Aí Deus falou muito forte no meu coração, que tinha coisas que Ele revelava para Moisés, que Ele não poderia revelar para os demais. Quem vive no raso, quem vive embaixo, não vai usufruir do que Deus quer entregar em cima. Então aí, Robinho, que está a diferença. Que tem gente que chega na igreja tão novo, como você retornou, tão novo hoje na IEB, e tem recebido tanto de Deus. Por quê? Porque você não está satisfeito de ficar embaixo. Sim. Você quer subir. Amém. Só que para subir tem pedras. Para subir o Sinai, eu caí. Algumas pessoas não aguentaram, teve que subir montado num camelo, pagaram para subir montado num camelo, né? Mas aí você fala assim, rapaz, por que todo mundo não subiu? Porque nem todo mundo suportaria. Outra coisa que eu aprendi no Monte Sinai, quando nós subimos ali, quando eu desci foi 7 horas da manhã, e aí eu vi que era humanamente impossível eu ter aguentado subir. Era humanamente impossível algumas irmãs subir.
E aí eu vim descendo e eu vi aquelas senhorinhas anciãs descendo, que tinha subido 6 horas de caminhada, e aí eu perguntei assim para Deus, como que elas conseguiram? Aí o Espírito falou de novo no meu coração, descendo o Monte Sinai, sozinho, que eu desbandeei um pouco do grupo, que eu queria falar com Deus, sozinho. Deus disse assim, é porque eu escondi, foi à noite, porque se fosse durante o dia, vocês não tinham subido. E aí Deus falou comigo, tem coisas que eu escondo, porque se eu mostrar como vai ser no trajeto, vocês não vão fazer. Então tem coisas que Deus não permite você ver para não te desencorajar. Porque o Senhor disse também para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela que eu vou te mostrar. Ele não mostrou, porque no meio, até mostrar tinha um caminho árduo. Sim. Então o que eu percebo nessa trajetória foi com Deus falando a cada lugar que a gente ia, desde da Itália, desde Roma, até chegarmos em Jerusalém, Deus ministrando aos nossos corações. Então, uma viagem inesquecível, que eu quero profetizar que muita gente da nossa igreja vai fazer essa viagem. Amém. Né? Principalmente glória você que é um homem historiador, que gosta de história. Imagina, eu fico imaginando você naquele lugar, com tanto conhecimento que você tem ali, desfrutando da presença que você tem, como é maravilhoso. Então, eu aprendi muito sobre isso, respeitar as pessoas. Dentro de Jerusalém, você sabe, né, existe uma mesquita ali, que inclusive é cartão postal, né? E ali é um lugar que eles respeitam aquele ambiente, ninguém atinge aquele ambiente, eles estão respeito. Então existe algumas coisas em Jerusalém que é impecável, né? Que eles cumprem assim com um amor muito grande. Então assim, não é à toa que o Senhor disse que permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele dizendo aquilo para os discípulos de forma específica para aquele tempo, não é? Não é uma regra que você não recebe hoje. O Espírito Santo está aqui. Nós estamos em Carlos Chagas. Eu creio que ir à Terra Santa, não só Israel, mas também toda a região ali, né, te leva a momentos de experiências pessoais incríveis. Eu acho que é impossível você estar, quem tem uma espiritualidade, é claro, estar naquele lugar e não passar por isso. Qual foi essa experiência que você teve lá? Pessoal, eu acredito que as maiores experiências, elas vão se acumulando, mas assim, o ápice da nossa experiência é quando você entra no jardim, quando você vai lá no lugar chamado Caveira, onde ele foi crucificado, mas a maior experiência é quando você entra no jardim do túmulo e você vê o túmulo vazio. Ô, glória! Aí você fala, sabe o quê? Ele não está mais. Ele não está mais aqui. Ele vive. Ele vive. E a experiência que Deus me deu, eu estou arrepiado. A experiência que Deus me deu pra gente foi que do lado do jardim tinha uma catedral ou algo assim, um auditório, vamos dizer assim. E ali nós fizemos um culto ali e tomamos a Santa Ceia ao lado do jardim do túmulo. Questão de 50 metros do túmulo vazio e nós ceando ali em memória dele. Amém. Foi algo que não teve como não vir as lágrimas, não de emoção, mas de gratidão, de saber que ele morreu e ele ressuscitou por amor a uns improváveis igual nós dois. Ô, glória! Nós três, né, Rafa? Então, AP, assim, eu com certeza quero ir à Terra Santa. E aí eu fico na minha mente hoje, eu penso assim, cara, quando chegar lá, em cada lugar que eu pisar, que eu passar, vai vir algo à minha memória e também vai vir algo ao meu espírito. E eu fico, né, aqui nessa circunstância, agora, imaginando o que vai vir no meu espírito quando eu passar em determinados locais ou der de frente com determinada situação. Mas lá. E aí, isso aconteceu com você? Como foi? Muitas vezes. Por exemplo, nós pegamos um barco e fomos navegar no Mar da Galileia. Você imagina você navegando? Eu rolei no chão, levei a bandeira da IEB, tirei até uma foto assim com a bandeira lá no mar. É algo que você fala assim, gente, ele fez o milagre aqui. Né? E lógico que a gente estava ali com o guia turístico ali, local que nos acompanhava, e falou assim, olha, segundo os pesquisadores aqui que ele fez isso.
aqui que ele encheu o barco, aqui que ele falou com os seus discípulos, nesse exato momento, nesse lugar, e gente passando com o barco ali naquele lugar, né? Não é uma crendice, é uma experiência, falar, meu Deus, eu estou no lugar, é igual, indescritível, né? Você sair dali, aí você vai para Via Dolorosa, aonde o nosso Senhor foi machucado, ferido, e você passando aquela rua, né, tem até um lugar lá onde ele colocou a mão, que eles colocaram até um lugar, eu até tirei uma foto naquele lugar com a mão, aí você vai dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não precisava passar por isso, porque eu andando com uma mochila na Via Dolorosa cansei, imagine ele com a cruz. Né? Depois de ter passado a noite sobre castigo, né? E várias noites que ele era Deus, sabendo o que ia acontecer, ele sofrendo como homem, ele poderia ter desistido. Então, Senhor, obrigado por você não ter desistido. Amém. Motivos não faltaram para o Senhor desistir, mas ele não desistiu. Então, Robson, cada lugar que você entra, quando nós saímos do Egito, nós já entramos numa cidade, me falha a memória, onde nós fomos lá no tabernáculo. Existia um tabernáculo onde tinha adoração. Então, nós chegamos no pátio, depois no lugar santo, depois no santo dos santos. A gente treme quando a gente chega ali. Sim. Quando você vê a arca da aliança ali, dentro daquele tabernáculo, e você saber que o próprio Deus, a arca significava a presença de Deus. Sim. Não tem como você não arrepiar, não tem como você não chorar, não tem como você dizer assim, Deus verdadeiramente está aqui. O temor e o tremor brota no nosso coração. Brota. Você vai experimentar isso. É algo surreal. Amém, eu recebo. Amém. É algo surreal. Então, é uma peregrinação de fé. Mas se a pessoa, é o que eu estou falando, o que você falou e agora, depende de como você vai. Porque se você for na carne, você vai experimentar coisas da carne. Você vai voltar de lá falando assim do sabor da comida, que é o que você comeu. Você vai voltar falando lá daquilo que você tomou, do suco que você experimentou lá, que você não conhecia. Se for mais na carne ainda, e não sei se o senhor sabe, Israel é famoso pelas festas raves que tem na região nas redondezas de Jerusalém. Nem sabia. Vai para uma festa rave. Então assim, o homem precisa ser, ele é carnal, mas é o espiritual que domina. Sim. Porque se você for em qualquer lugar, se você chegar na igreja que na carne não querer isso, você vai olhar nada, não vai desfrutar. Então, o que é carne, o que é espírito é espírito. Jerusalém não é lugar para quem vai na carne. Jerusalém é para o lugar quem vai em espírito. Amém. Porque o espírito que existe naquele lugar e que existe aqui, ele fala com a gente, ele posiciona, ele renova, ele traz aliança, ele mostra algumas coisas que é só Jerusalém para falar. E o interessante é que todas as vezes que a gente ir para Jerusalém, ninguém desce para ir a Jerusalém. Todo mundo sobe para ir a Jerusalém. É interessante esse aspecto aí, é geográfico. Mas vamos deixar isso para outro podcast. Que aí você domina como ninguém. Vamos passar agora para um outro tema. E esse tema é um tema mais, vamos dizer assim, neocontemporâneo, né? E nos últimos dias e causado um burburinho aí na comunidade, que é sobre o fato do vídeo da ex-BBB Milena, participante do... Atual, tá ainda. Ah, tá ainda? Uhum. Eu pensei que já tinha encerrado esse quadro. E aí ela falando lá da intercessão que o senhor fez, conta pra gente essa experiência aí. É uma experiência bacana, no sentido espiritual falando, né? Eu acredito que isso ganhou essa proporção, né? Eu estava vendo aqui agora a proporção que ganhou nas mídias aí. Eu fui convidado, a Milena, ela trabalhava na casa do irmão do pastor Éder, que é da nossa igreja. Sim. E na época eles me convidaram para ir nessa casa, para orar nessa casa, não especificamente na Milena. Sim. E eu quero que fique muito claro isso, sabe, Robson? A gente ama pessoas e a gente fica feliz. Quando ela entrou no programa mesmo, disse, mesmo que não assisto, né, nem televisão, eu tenho em casa, mas assisto só YouTube, enfim. Mas eu falei assim, bacana, alguém da nossa região, a gente quer ver sempre a nossa região na frente, né? E eu chegar naquele local, realmente existiam algumas coisas espirituais naquela casa para a gente estar orando, não é? Que eles não professavam talvez a fé, eu não sei, mas ali nós começamos a orar naquela casa, orar por todos. Eu quero que deixe claro que não foi na Milena que nós oramos, né? Nós oramos em toda a casa, desde, né, o pai, a mãe, o filho, oramos em todos os cômodos, como eu faço quando sou convidado para ir em casa. Sim. E sobre a Milena,
que foi o fato de que ela realmente ela narrou, que o pastor, né, colocou as mãos sobre ela e orou. E eu acredito, Robson, que a oração, a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. Amém. Não é? Verdade. Então, a oração e a intercessão Sim. vale muito. E aí entra numa área, né, não exclusivamente na Milena, mas entra numa área sobre libertação. A libertação é algo que Jesus instituiu. Jesus pregava primeiro o reino, salvação. Que antes de curar e antes de libertar, Jesus salvava. Sim. Hoje chegou a salvação nessa casa. Aí o povo duvidava, falou, então já que vocês duvidam, eu também estou curando, também estou libertando. Ô, glória. Primeiro ele pregava salvação, depois Jesus pregava cura, e depois Jesus libertava os cativos. A função do evangelho é essa. Mas só que aí se cria, e eu falo isso com respeito a todas as religiões, não é? Mas cria-se como se diz assim, como eu posso dizer, um misticismo, cria-se um debate desnecessário sobre isso. Gente, eu pregando sobre libertação não vai interferir naquilo que você crê. Sim. Mas eu creio que uma pessoa, para receber plenamente a vontade de Deus, ela tem que se liberta. De quem primeiro, apóstolo? Dela mesma. Porque a Bíblia diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem. Então a libertação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu tenho que querer me libertar de mim mesmo, dos meus inimigos que insistem em... Paulo disse o quê? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porém o mal que eu não quero fazer, esse faço. O que Paulo está dizendo? Senhor, liberta de mim mesmo. Sim. Então quando a gente fala em libertação, a gente fica logo com a ideia de pôr a mão na cabeça, o demônio manifesta. Gente, o demônio manifesta quando tem uma oração, sim. Claro. Mas tem que saber, não é porque o demônio manifestou, é porque ele está manifestando. Sim. Então quando você vai no médico, o médico, antes de saber te dar o remédio para a doença, ele tem que saber por que você adoeceu. Então ele tem que dar um diagnóstico. Então eu tenho inclusive um seminário, Robson, que você vai ter a oportunidade de fazer junto com a gente, de libertação através de mapeamento. Você faz um mapeamento da sua vida e você vai vendo algumas coisas que precisam ser trabalhadas ali para que você possa ir sendo liberto de você mesmo, de prisões emocionais, de traumas de infância. Isso tudo vai deixando o quê? Uma legalidade aberta para o inimigo agir. Então a libertação é muito mais do que pôr a mão na cabeça e dizer, sai. A libertação é dizer, entra, Jesus. Ô, glória. A libertação maior é quando a porta se abre para ele entrar. Sim. Não é? Essa é a maior libertação. Essa é a maior. Então, nesse caso específico da Milena, eu orei por ela e ela mesma narrou que ela sentiu algo que não cabe a mim como um sacerdote dizer o desfecho de tudo isso. Mas eu posso dizer que o nome do Senhor foi glorificado, inclusive na vida dela. Amém. E eu estou feliz, creio de nisso, ser um instrumento ali naquele momento, de ser apenas um menino, Sim. com o pão e o peixe naquela casa daquela vez. Então essa foi essa polêmica que deu aí assim, mas eu quero que fique muito claro que a gente ama as pessoas, que ela é amada e que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida dela a cada dia. Amém. E esse é um papel seu como um apóstolo, como um pastor, Sim. como um líder de uma congregação cristã. Fazer como exemplo aquilo que Cristo fez. E até por coincidência, no caso de gênero aqui, né, o Senhor Jesus fez esse ato de libertação, de cura e de salvação com Maria Madalena. E depois se tornou quem? Uma grande discípula. Uma grande discípula. Então ele libertou, curou e depois a salvou. E esse é o papel e de um líder, de um apóstolo como é o Senhor. Dentro desse aspecto, eu me recordo da minha infância que essas questões, como o senhor citou aí, que estavam ocorrendo lá na casa, ocorria mais com frequência. Posso estar equivocado. O que o senhor pensa acerca disso? O senhor concorda que diminuiu? Em função, claro, isso de uma espiritualidade maior do povo de Deus hoje? Eu vou levar por dois lados. O crescimento do evangelho é o primeiro. Amém. Mas o inimigo também mudou a tática. Ah,
O inimigo, ele é astuto. Sim. Se ele está indo num caminho... E anda ao derredor. Anda ao derredor. Então, se ele antes fazia aquelas bagunças todas, tinha menos evangélico, tinha menos gente que conhecia o Senhor, ele reinava. Sim. Aí ele começou a fazer... O que acontecia, irmão Robson? Não sei se era da sua época. Quando o crente desviava, ele não tinha coragem de ficar na igreja. Hoje o crente está desviado e está dentro da igreja achando normal. E é isso que o inimigo mudou a tática. Antigamente o inimigo lutava para tirar o crente da igreja. Hoje ele quer que o crente permaneça na igreja desviado. Ó, Senhor Jesus, não havia atentado a isso, mas é uma característica do crente moderno. Você imagina isso? Por exemplo, a gente tinha... Não do crente, né? Sim. Eu usei a expressão errada aqui. Da ação, da astúcia, da normalidade do inimigo. Por exemplo, eu morava em roça. Então, assim, lá perto de casa sempre tinha essas coisas esquisitas. Gente comendo copo de vidro. Você lembra disso? Gente, toda hora essas coisas. Por quê? Porque existe também o povo cria muito nisso, acreditava muito nisso. E o que é adorado manifesta. Sim. Se dentro da sua casa você só adora o inimigo, só põe músicas lá, né, que estão falando do inimigo, certamente sua casa vai estar cheia de aquilo que não é de Deus. Mas você na sua casa tem oração, tem louvor, você jejua, a presença de Deus na tua casa. Então antigamente era muito difícil falar isso. Antigamente falava assim, os crentes, achava uma meia dúzia de crentes lá longe, tinha uns crentes, tinha aqueles que falavam que eram os cristãos, né? Então com o crescimento do evangelho, o inimigo vai dizendo assim, peraí, eu não posso perder o espaço, eu tenho que mudar a estratégia. Ele não diminuiu o ataque, irmão Robson, ele aumentou o ataque. Sim. Ele aumentou o ataque. Hoje ele não manifesta tanto como ele manifestava em possessões, sim, como ele fazia, né? A Rafa lembra do nosso início da nossa igreja, todo culto antes era manifestação, ia todo dia. Aí você vai dizer assim, então a igreja enfraqueceu, apóstolo? Não. Não. O diabo mudou a estratégia. Mudou a estratégia. Ele fez com que o crente ficasse mais fraco. Ele continuou sendo quem ele era. Então, quando o crente distancia do Senhor, ele vira presa fácil. E na sua visão, qual é essa estratégia, apóstolo? Normalizar o pecado. Normalizar o pecado. Normalizar o pecado, Robson. A nossa igreja aqui, a gente apaga as luzes no louvor, não apaga? A gente tem até uma maquinazinha de fumaça na hora do louvor, criar aquele clima. Mas uma coisa é a seguinte, não pode mudar, sabe o que é? Pecado é pecado na IERB. Pecado tem que ser pecado na Assembleia de Deus. Pecado tem que ser pecado na Presbiteriana do Brasil. Amém. Pecado tem que ser pecado. Deixa eu falar, o método mudou, mas a porta continua estreita. Sim. O método da igreja, a metodologia de evangelismo, hoje se você pega esse celular, você manda convite aqui para quantas pessoas? Esse vídeo que nós estamos falando aqui já chegou de 300 mil visualizações. Amém. Antigamente não, era aqui, cartaz. Então as estratégias mudaram, mas a porta continua estreita. O que a igreja brasileira precisa entender, que pecado continua sendo pecado. E a única forma que tem de ter perdão de pecado não é falando bonito, não é pregando bonito, não é estar inserido dentro de uma comunidade evangélica, mas é se arrependendo diante de Jesus. Amém. A abandonar as práticas antigas, a abandonar o pecado. Ou você vence o pecado, ou o pecado te vence. E você só vence o pecado perto de Jesus. Porque tem muita gente, Robson, que é muito bom de desculpa, mas é muito ruim de arrependimento. Sim, um exemplo claro na Bíblia. Quem pecou mais? Davi ou Saul? Davi. Sim. Davi pecou mais. Saul justificava pecado. Davi dizia, Senhor, faça tudo o que o Senhor quiser fazer comigo, só não tire a sua presença de mim. Oh, glória. Senhor, eu saio do palácio. Saul insistiu em ficar no palácio. Davi, quando pecou, saiu do palácio. Ele disse, eu não sou digno de estar aqui. E ele foi para onde? Ele foi para Adulão. Ele foi para ter experiência com Deus sozinho. Sim. Então, nós estamos precisando levar a nossa geração. Que pecado nós vamos ter, né, Robson? Sim. Você tem, eu tenho. Claro. Né? Mas nós temos que levar a nossa geração para um nível de arrependimento. O pastor Cote, a qual eu fiz um curso de libertação muito lindo com ele lá de Curitiba, ele falava assim, olha, que 100 gramas de intercessão vale mais do que 1 quilo de oração distante do Senhor. Ele falava isso. Então, às vezes, o cara está falando como fariseu, sabia na praça e falava bonito, mas não era sincero. Então, o que Jesus quer, Robson? Um arrependimento. Um arrependimento. Eu vivi uma situação alguns meses atrás em que eu fui para a sala da minha casa, e minha esposa sabe disso, e chorei amargamente, como diz a Bíblia, em pranto e arrependimento. E eu fui falando o nome desse arrependimento, nome dos pecados. Sim.
não era pecado de morte, mas daquilo que eu sabia que eu precisava consertar. Amém. Então, se a gente costuma ficar assim, Deus perdoa os meus pecados, e falar, pecado tem nome. Sim, sim. O pecado de desobediência, Sim. o pecado da soberba, o pecado do adultério, o pecado da lascívia, o pecado tem nome. Então vai diretamente e fala o nome. Sim. Não tenta simplificar algo que é sério. É igual também na oração e de um pelo outro. Não é proteja os irmãos, não. É isso aí. Vamos ser específicos. Orarmos uns pelos outros, específicos. Jesus era dois, sempre mandava dois. É. 2 em 2. Isso. Apóstolo, de uma maneira geral, até a fim da gente finalizar esse nosso encontro aqui de hoje, né, Rafa? Já podemos caminhar para os finalmente, nosso diretor aí. O diretor tá dando ok. Dentro de uma perspectiva geral, as suas, claro, as convicções são suas, né? Os propósitos é que são de Deus. Uhum. E então, dentro das suas convicções, o que você espera que o propósito de Deus atue dentro da IEB? Estar sensível à voz de Deus. Morrer a cada dia. Oh, glória. Estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Estar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Amém. A IEB vai romper, a sua vida vai romper, a minha vida vai romper quando eu entender quem eu sou no reino e para que eu estou no reino. Eu sou filho e eu preciso manifestar o Senhor. Se cada membro da igreja IEB, se cada membro de cada igreja em Carlos Chagas e do Brasil entender o porquê ele foi chamado e para que ele foi chamado, nós ganhamos a nação brasileira. Nós ganhamos a nação brasileira. Então, o que nós estamos precisando, resumidamente, posicionamento, Robinho. Não ser camaleão. Nós precisamos nos posicionar, porque você pode ter lado opostos, mas todo mundo respeita quem tem posição. Sim. Ninguém respeita quem não tem posição. Então, a igreja precisa posicionar. E se preciso for ser perseguida por posicionar, nós vamos fazer. E Jesus disse que seria o quê? Paulo falava que é gratificante sofrer por conta desse evangelho. E vai chegar um ponto, e você sabe disso, você é conhecedor da Bíblia, vai chegar um ponto que nós seremos perseguidos. Hoje nós não temos perseguição nenhuma. Sim. Nós estamos aqui num podcast aberto que vai atingir muita gente. Amém. Nós saímos daqui agora, pega o microfone, não vamos para a praça. Sim. Mas vai chegar um tempo que isso não vai poder mais. É verdade. E aí o Senhor realmente vai chegar para arrebatar a igreja. Amém. Mas até lá nós temos que permanecer firmes, alicerçados e não desistir. É uma palavra que eu quero deixar para alguém que está querendo desistir do chamado. Amém. Não desista. Sim. Aguenta. Suporte o processo. Aguenta a pressão. Porque Deus tem sempre uma saída para aqueles que perdem o plano. Deus tem sempre uma opção para aqueles que acham que nunca mais vai ter uma opção. Então permanece no lugar que Deus chamou e as coisas mudam. Amém. Então, apóstolo, eu acho que valeu pela experiência desse retomada aí em função do nosso diretor, o irmão Rafael, e encerrar aqui dizendo para os nossos irmãos e acompanhantes que terão próximos de frente com improváveis. Agradecer a Deus, agradecer o Rafa pela disposição, disponibilidade, o amor que ele tem para o reino. Amo o digital. E Robinho, agora eu quero também encerrar, né? Agradecendo a Deus por sua vida. Amém. Sabe, por aquilo que Deus tem feito e que nós possamos continuar gerando novos improváveis, né? Nós somos salvos para salvar, nós somos curados para curar. Então esse é o objetivo do reino. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém.